Olá pessoal, hoje é dia 2 de outubro de 2024. Hoje, vivendo na era da maldade humana, milhões ou talvez bilhões de vidas estão sendo ceifadas. E muitos estão preocupados e outros estão sofrendo pelas perdas. Mas lembre-se, o seu corpo não é seu, é de Deus, pois absolutamente tudo que existe nesse mundo e nesse universo como matéria criada é criação de Deus e a Ele pertence. Então não pense que esse seu corpo é a sua vida. Afinal, a sua vida não é feita de matéria, que adoece, envelhece e um dia vai virar pó. E essa única coisa, entre aspas, que é seu realmente é o você alma. Isso sim é o você, é seu. É eternamente imutável, eternamente idêntico e uno a Deus. E possuidor de todas as características e poderes divinos. Afinal, é feito à imagem e semelhança do Criador. E é essa alma que você é. Fora disso, nada é seu. Fora disso, nada é seu. Então, se a sua vida não é divina, ou não está divina e absolutamente perfeita, significa que a pessoa não é ainda não assumiu essa alma feita à imagem e semelhança do Criador. E sim, está sim assumindo ainda o ego apegado, egoísta, materialista, inexistente. Mas essa ilusão do você ego, sofredor, insatisfeito, medroso, estressado, ganancioso, etc., ocorre simplesmente porque a pessoa só fica cuidando do que não é o você real, que não é, e cuidando das coisas que não lhe pertencem. Isto é, só fica cuidando do você ilusório, que só é criado na mente dos que ficam cuidando do que não é seu e do que não lhe pertence. Daí a ignorância e a insensatez e a ilógica da vida dos apegados, escravizados e iludidos pelo ego. E pior, acreditam piamente e passam a encarar todas as ilusões dos orgulhos, sofrimentos, estresses como sendo reais. Isto é, vive num mundo mental absolutamente restritivo, relativo e absolutamente do achismo. Isto é, vivem totalmente fora dos princípios eternos e divinos, plenos, sábios e imutáveis dos iluminados da alma e de Deus. Vive completamente fora dessa verdade de Deus. E isso é ilógico e irracional para quem é semelhante ao Criador. Pois nem os animais vivem no mundo do achismo. Pelo menos os animais vivem no mundo dos instintos pré-determinados por Deus. Vivem no mundo, viver no mundo dos achismos, dos sonhos, dos quereres dualistas, é o mesmo que dizer: acho que estou com dor de dente, quando na verdade é um banguela total. Então, isso é um absurdo, e é exatamente esta a vida de todos os apegados, sem exceção. Enganam e iludem a si próprio. Mas não pensam e nem fazem nenhum questionamento da sua situação caótica. Sofre, mas não quer saber por quê. Acha que o motivo está no exterior, quando o motivo é a dualidade. Na verdade, são seres divinos travestidos de capetas, egoístas, maldosos, venenosos, negativos, possessivos, autoritários, etc. E agora, basta retirar da mente esse ego maldoso e inexistente. E, de pronto, se conseguir retirar esse ego, se conseguir calar esse ego, de pronto descobrirás que és tão divino quanto Deus. Portanto, pare de ficar tentando mimar o corpo material e o ego que não é o você real.
Pare de ficar polindo o ego para fazê-lo brilhar com orgulho, com status e convencimentos. O ego é literalmente podre e só pode feder podridão. Então se livre do ego apenas praticando a contemplação pura e simples. Se livre do ego praticando a neutralidade da mente, o silêncio mental. Então a força e o esplendor divino se revelarão como sendo o você real, eterno e divino. Simples assim. Você não está aqui para ser o falso ego. Você está aqui para revelar e provar para si mesmo que és feito à semelhança de Deus e que és uno a Deus. Esse é o único propósito da vida das pessoas que estão aqui. E as práticas deixadas pelos sábios e iluminados são os divinos princípios que, se praticado, glorificarão a vida por completo. Então lembre-se, os seus falsos quereres são tão perniciosos que querem proteger a sua vida, os filhos, o trabalho, família, finanças, etc. Isto é, querem os fatos e circunstâncias protetoras, quando a causa das suas pretensas proteções desejadas são sempre causas ruins e negativas, que vão trazer consequências ruins e negativas. Mesmo porque tudo que é emanado, tudo que o apegado pensa em dualidades, sempre é negativo. Por que é sempre negativo? Qualquer pensamento, qualquer querer dualista é sim negativo. É dualista, é negativo por quê? Porque a nossa alma, o mundo de Deus, não é dualista. A nossa alma e o mundo de Deus vive no mundo absoluto, pertence ao mundo absoluto. Então, viver com as dualidades é típico e próprio do ego. E tudo que, enquanto se usa o ego, cria-se causas negativas e se recebe as consequências negativas. E mais, tem muitos apegados que oram para Deus em suas vidas diárias. E oram para que Deus se manifeste na sua vida, que atenda os seus pedidos. Não cometa esse erro grosseiro. Querer Deus, querer possuí-lo, e saiba que ninguém vai possuir Deus, e muito menos os seus poderes. Afinal, o ego vai conseguir, por acaso, possuir Deus? O ego vai conquistar a amizade de Deus? Claro que não. Porque o ego é absolutamente inexistente e maldoso. Deus não se manifestará e nem atenderá aquele que não existe, que é o ego, e além de ser maldoso. Portanto, não queira Deus sendo apegado e egoísta. Então, o que eu devo querer de Deus? Queira, peça, ore pelo que Deus quer te dar. Deus quer te dar força, sinceridade, coragem, determinação, fé, para silenciar o ego, para deixar as vontades divinas dele fluírem em sua mente, em sua vida. Então peça aquilo que vai revelar a sua natureza divina e não fique pedindo aquilo que o ego quer. O ego quer proteção, quer riqueza, quer matéria, conquista, quer evitar, entre aspas, o sofrimento, etc. Então, diga para você mesmo, repita para você mesmo, que pode acontecer o que for na vida, mas que nada poderá abalar a sua mente, porque ela está neutralizada, ela está simplesmente contemplando tudo aquilo que ocorre na vida. Então, fazendo essa prática, você vai assumir, sim, é lei de Deus. Quando se consegue a contemplação, quando se consegue a neutralidade, Deus é obrigado, sim,
a se manifestar. A sua alma, sim, vai se manifestar. E foi isso que Buda disse. Elimine os seus quereres. Não desejes nada desse mundo material e serás eternamente feliz. Porque quando você para de desejar, a mente fica absolutamente sincera e pura, e é nesse campo absolutamente sincero e puro que a alma se manifesta. Mesmo porque neutralizar a mente e calar o ego requer muita autoconfiança, autodeterminação, a verdadeira fé em si e em Deus. Então a autorrealização como alma ocorrerá naturalmente, pois essas qualidades trarão o autorreconhecimento da sua suprema natureza idêntica a Deus. Lembre-se, a sua alma é Deus, e Deus é totalmente autossuficiente. Isto é, não depende de nada e de ninguém, é claro. Não depende de nenhum fato ou circunstâncias. Mas enquanto se é apegado, depende de tudo isso e ainda é jogado de um lado para o outro, conforme os resultados. Por isso, o autorreconhecimento como alma torna a pessoa autossuficiente em tudo. Assim como a pureza, a contemplação, o silêncio mental verdadeiro tornam a pessoa autossuficiente, pois assumem a alma idêntica a Deus. E só os que são autossuficientes e totalmente independentes é que passam a emanar tudo de divino como Deus através da sua alma idêntica ao Criador. Portanto, boas práticas para se auto-reconhecer e assumir como sendo essa alma divina idêntica ao Criador. Por hoje é só, muito obrigado, até a próxima oportunidade.